Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa live de hoje. Estou estreando aqui na live. Oi, Vitor, tudo bom? Que bom que você está aqui hoje também. Estou estreando aqui na live, sou a Caroline Gênero, aqui estou falando diretamente do Elvira Brandão. João já fez live, Lugama fez live, chegou minha vez. Minha estreia aqui. Aninha Pantojo, bem-vindas, bem-vindos todo mundo. Uma boa tarde para todos vocês. Então hoje o nosso tema... Oi, Alci, oi, Bárbara Bess, que bom tê-los aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reabertura presencial das escolas, né? Como estamos nos preparando para isso. E temos 3 convidadas especiais. Uma delas, mãe do Elvira, é claro. Oi, Alci, que bom que você está aqui com a gente. Vou dar uma olhadinha aqui, ver se a Thaís já entrou. Ainda não entrou, não. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Mira, João. Que bom que vocês estão aqui. Dani. Muito bom, Sil. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema aí que tá na pauta de discussão de muitas pessoas, né? Semana que vem a escola abre, e aí? O que a gente vai fazer, né, pessoal? Nos estruturamos muito para essa reabertura. Acho que todas as escolas estão num momento de pensar sobre isso, né? É um momento importante que as escolas estão revivendo depois de muitas mudanças, e esse é o nosso tema de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha se a Thaís entrou. Peraí. Não, né? A gente só está esperando aqui a Thaís entrar. Ela é a nossa primeira convidada, mas se ela não conseguir acessar, a gente chama a Silvana, que seria a próxima. O Piaget. O Colégio Piaget faz parte do grupo OEP, né? Que é o grupo do qual o Elvira participa, e o Colégio Oswald também. Oi, Sil, tudo bom? Oi, Carol, tudo bom. Então tá bom. Sil, queria que você contasse um pouquinho pra gente quais foram esses desafios que você enfrentou logo que você optou por abrir a escola no dia 7, né? Quais foram esses desafios? Conta um pouquinho, Sil. Bom, Carol, primeiro, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. De nada. Os desafios, Carol, primeiro foi com todo os decretos, né, o que o governo coloca, a comunidade, tudo que veio para que nós pudéssemos, né, todas as informações, todos os protocolos. Então você organiza, você se prepara, busca todo esse material, toda essa informação, para que você possa transmitir de uma maneira segura, né, para as famílias, para a sua comunidade, né, para a sua comunidade escolar, para os seus colaboradores, seus professores, a equipe toda. Então é um desafio grande, porque aconteceram algumas mudanças no caminho, né? E essas mudanças que foram acontecendo no caminho foram mudanças assim difíceis, né? Assim, porque você tinha se preparado naquele dia, se organizado para informar, para enviar, né, às famílias, aos seus colaboradores, e no meio do caminho você tinha que mudar, se organizar novamente. Então, esse foi um dos desafios, assim, eu até acredito que um pouco mais difícil, né? Desde quando fechamos, né, que foi colocado para fecharmos e tudo, nós procuramos cumprir todas as regras, todos os decretos, procuramos nos organizar para que nosso ensino, nosso trabalho, nossos colaboradores, nossos professores chegassem nas casas. Então, isso tudo aconteceu. Mas veio agora, né, a expectativa do dia 7. Aliás, dia 7 não, né, Carol? Já tivemos anteriores, aí, outras datas, e a expectativa sempre crescendo. E aí, para o dia 7, nós, assim, esse acho que foi o primeiro desafio, né?
Aí depois foi na organização. Como eu contei um pouquinho, Sim. Carol, essa organização a gente pensou com muito carinho, pensar no acolhimento, não importa a faixa etária, né? Todos precisam desse acolhimento, não só as crianças, os estudantes, né, as famílias, mas os colaboradores também, né, porque estarão ali juntos, eles também estão ansiosos para essa chegada dos alunos, né, dos estudantes, das famílias. Então, é um período assim que você vai criando uma expectativa grande, grande. Então, acho que é esse desafio de você se acalmar, né? Respirar, aguardar, né? Você tem que aguardar esse momento, dia 7, parecia distante, agora está tão próximo. Preparar toda... Tá perto, né, Sil? Tá muito perto. Tá Semana que vem, quarta-feira que vem, tá chegando. Quarta-feira, hoje, né? A gente já... E o colégio está preparado, né, Sil? Todo preparado. Hoje fizemos toda a higienização do colégio, tá lá fechadinho, com todos os protocolos, todos os colaboradores com seus EPIs, né, com as suas funções, com a sua organização e com o seu coração, né, Carol? Porque o coração, nesse momento, ele é muito, muito humano, né? Muito forte, muito presente. E a saudade, Carol, a saudade é grande de escutá-los, porque o dia a dia que estamos trabalhando online, o dia a dia, nós estamos adentrando na casa, né? Nas casas das famílias, a gente ali participa junto a eles, né? Principalmente os nossos educadores, nossos professores, né? Os orientadores aqui na escola. Mas agora tem a expectativa ali do real, né? Do mais presente, né? E sempre, é lógico, do distanciamento, que a gente sabe nós temos que trabalhar e permanecer, né? Então, trabalhar isso também conosco. Trabalhar com a criança, né? O estudante que vai chegar, trabalhar conosco, porque a gente quer, realmente, nós somos muito do pegar, do abraçar, mas estamos preparados. A nossa formação, né, Carol, com relação à escola segura, com todos os protocolos, as famílias já receberam todos os protocolos, os colaboradores já receberam todos os protocolos. Então, eu tenho uma comissão também de uma equipe de colaboradores que estão aí à frente, ajudando e buscando para que tudo isso funcione, e vai funcionar, né, Carol? Eu sou muito emoção. Vai sim. Então, eu estou numa expectativa grande aí de um retorno, saudades. E, Sil, e as atividades que você está pensando, assim, quais são para os segmentos? Conta um pouquinho. Então, na educação infantil, nós buscamos, acho que em todas os séries, né, níveis e tudo, nós trabalharemos primeiro realmente o recebê-los, né, o acolhimento, o professor junto a eles, né? Acho que esse acolhimento vai levar alguns dias, a adaptação, né? Como foi dito aí, a gente sabe que a adaptação ela vai ser um pouco mais demorada. Isso me recorda, Carol, quando você inicia o ano letivo, né? A criança vem de um período de férias, principalmente lá na educação infantil, né? No mini maternal. Então, eles ainda têm toda a família, então eles levam um período para se adaptar, né? Então, eu também acredito muito nisso, e que vai acontecer, que vai ser necessário essa adaptação, esse devagar. Por isso que nós buscamos atividades com música, a dança, né? Atividades esportivas para todas as séries, contação de história, né? Que eu tenho aí uma equipe de professores que conta histórias assim que você fica encantada com eles também, entendeu? Então, acho que é esse movimento, atividades, até eu comento muito, eles gostam muito de tênis de mesa, né? Então, vamos buscar o tênis de mesa, que é algo que eles usavam no intervalo, né? No recreio deles. E a gente consegue manter o distanciamento, né, Sil? Isso, Carol. O badminton, né? Que eles gostam. São atividades que a gente consegue manter o distanciamento, mas, ao mesmo tempo, você vai trocando, se aproximando no sentido de estar presente num local, né? De colocar sua emoção dentro desse local, desse ambiente. A escola é um ser vivo, né? É algo que você quer escutar barulho, quer escutar eles conversando, entendeu? Então,
É muito engraçado, Sil, porque a gente chega aqui na escola, né? A gente já voltou a trabalhar e aí tá tudo vazio. E a gente olha para esse vazio e tá faltando, né? Muita gente aqui dentro com a gente, né? Não é o nosso normal, né? Não. Apesar de que agora a gente vai enfrentar um novo normal, tudo bem. Mas é muito rico tê-los aqui conosco, né? É completamente diferente a gente entrar numa escola vazia. A gente sente uma sensação de que falta um pedaço, né, Sil? A sensação é essa mesma. Eu tenho aí colaboradores, a gente conversa muito. E período de férias, você está acostumada que a escola vai ficar num silêncio. Você só vai escutar a manutenção, que é o período, ou o cheiro da tinta, né? Mas agora não, agora é um silêncio. Então, essa expectativa, até ontem conversando com uma pessoa, dá esse friozinho de novo, né? Essa vontade da recepção, do calor, né? E a gente sabe que todos, com toda a segurança, Carol, que eu acho que é esse trabalho que nós temos esse foco, essa ideia, né? Essa projeção, produção, são os protocolos, né? A máscara, eu tenho feito reuniões com os pais, né? Eu fiz uma última em setembro, finalzinho de agosto, comecinho de setembro. Eu procurei colocar que todos os pais começassem a trabalhar com seus filhos, né? Com as nossas crianças, né? Com os nossos estudantes, que se realmente o período que fosse propício para retornar, né? Porque é opcional, mas que ele já trabalhasse com a máscara. A máscara, ela vai ser seu instrumento a partir de hoje, ela vai ser a sua segurança, né? Dependendo da faixa etária, a partir de 5 anos, a partir de 2, mas tem aquele pai que quer realmente a partir de 2, a partir de 3. Então ele tem que fazer essa adaptação em casa. Porque na escola, lógico, e é uma adaptação, né, Sil? Isso, é uma adaptação. A gente volta para a escola, coloca a máscara. Nos primeiros dias eu não conseguia nem respirar direito, assim, porque a gente parece que sufoca, né? E a gente em casa não usa máscara. A gente não está acostumado com isso, né? Não, então, é realmente uma nova adaptação ali de um formato. Você precisa usar máscara, é a nossa segurança, é a segurança de todos, de cada um e de todos, né? Com certeza, a máscara, a higienização. Então, se você entrar das mãos, né? Se você entrar na escola, eu até costumo falar, nós passamos pela H1N1, que os protocolos, eles continuaram, né? Você entrava na escola, tinha o dispenser de álcool, a gente sempre falava, lavem as mãos após a refeição, após a utilização do sanitário. Então, na realidade, são alguns pontos que nós só estamos o quê? Relembrando e fortalecendo isso no dia a dia com eles, né? E é isso. Então, a máscara é o seu EPI ou o seu instrumento, né? A higienização do seu dia a dia, das suas mãos, das coisas que você utiliza, do seu calçado. Então, a escola está preparada, Carol, da medição, né, da aferição da sua temperatura na entrada aí para dentro, né, para a escola, para a sala de aula, para o ginásio, para os ambientes que você tem no dia a dia, né? Então, e distanciamento social, né, Sil? Que é o mais complicado, né, esse distanciamento. A gente chega e encontra as pessoas, a gente quer abraçar. Acho que é muito louco isso, né? Porque a gente chega, a gente tem uma vontade de abraçar, porque a gente está com saudades das pessoas, né? Com certeza. E a gente se encontra num momento onde a gente, né, vamos lá, dar o cotovelo, dar um soquinho, enfim. Porque, de fato, a gente precisa entender que é uma doença séria, né? E precisamos respeitar aí os nossos protocolos sanitários, enfim. Eu até acredito, Carol, esse vai ser um dos maiores desafios que a escola vai enfrentar, né? Mas, assim, também acho. A partir do momento que todos perceberem que você pode conviver, né? Você pode estar junto com a pessoa no ambiente, mantendo o protocolo, você vai aproveitar e se refazer, né? Reconstruir ali o seu ambiente, o seu espaço. Todo mundo fala reinventar, né? Eu até acredito que a gente já reinventou tudo, né? Mas eu acho que a convivência, esse vai ser o desafio maior.
mas vai ser um desafio que estamos preparados, né? Com relação a protocolos. Sim, isso é importante. Acho que a gente tá no caminho, Carol. Eu acredito muito que estamos no caminho, estou muito feliz com a retomada, né? Com esse retorno, ver os colaboradores, porque a gente acaba vendo só também por vídeo, né? Que a gente fala o dia inteiro, né, Carol? Isso é o dia todo, não tem hora para dormir, né? Porque tem pessoas que te chamam até na madrugada. E você procura, mas ali o estar à frente, junto, né? Distanciamento, eu acho que é você olhar um pouquinho mais no olho, né? Porque a gente conversa com os olhos, né, Carol? Que a boca vai... Exatamente, né? Então, a boca e o nariz, eles estão tampados. Você tem que aprender a falar, né? Mas é isso, acho que é isso. Eu queria agradecer muito a sua presença. Se eu pudesse, eu ficava aqui falando com você horas. Eu que agradeço. É muito gostoso conversar com você. Eu acho que a gente tem uma sintonia muito boa, enfim, Parabéns, viu? Parabéns por essa iniciativa hoje. Muito obrigada mesmo. E a oportunidade. Obrigada, Sil. Beijo, viu? Um beijo. Até mais. Beijo. Tchau. Até mais. Bom, agora vamos ver se a Thaís está por aqui. Está aqui. Vou chamar ela, adicionar ela aqui na live, gente. Vamos lá. Oi, Thaís, tudo bom? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Thaís. Ela é gerente geral de sustentabilidade da Nexa, né? E o mais importante, ela é mãe do Vitor, que estuda aqui na Elvira. E hoje ela vem conversar um pouquinho aí com a gente, né? A Thaís é médica e ela colaborou muito aí com os nossos protocolos. Agradeço sua presença e sua participação nesse momento tão importante para a reabertura, né, Thaís? Claro, com certeza. E eu queria começar conversando com você, Thaís, um pouquinho sobre essas mudanças, né? Então, a gente saiu lá em março e aí uma adaptação para os nossos estudantes, né? Num novo cenário em casa, com os pais. E agora a gente está retomando isso, né? E eu queria entender como você, médica, Thaís, enxerga essas mudanças. O que você pode trazer aí para contribuir com a gente e com o pessoal que está aqui assistindo? Bacana, Carol. Agradeço super o convite aí. Me sinto super lisonjeada. Como você falou, né? Eu sou mãe de um aluno do Elvira, então a gente, como mãe, tem toda a preocupação em estar podendo ajudar e se apropriar do que a escola vem fazendo. E eu nem vou para uma área, para um lado muito técnico, porque eu acho que as mudanças nesse momento, que a gente precisa pensar, e como pais e aí como escola, é assim. O ser humano aprende através de uma área pequenininha do cérebro que se chama córtex pré-frontal. Uma áreazinha que fica aqui, alto gasto de energia, e a gente demora, em média, 3 meses para aprender alguma coisa. Mais ou menos 90 dias para se adaptar a uma mudança. Depois que a gente se adapta, todo esse nosso fazer, ele vai para uma área do cérebro que se chama piloto automático, por assim dizer, né? Vamos colocar de uma maneira mais simples. Sim. E eu vou fazendo as coisas de maneira sem pensar muito. Então, o que aconteceu? Logo no início da pandemia, nós todos tivemos dificuldade de adaptação, né? Momentos de adaptação. Uhum. E aí a gente se adaptou, porque o nosso córtex pré-frontal trabalhou bastante. Talvez vocês conseguirem se lembrar, vocês tenham se sentido mais cansados, mentalmente mais esgotados, porque o nosso cérebro foi mais demandado. Só que a gente já está em 6 meses de pandemia. Então, o que aconteceu? A gente se acostumou com esse novo normal. Então, os nossos filhos se acostumaram a estar conosco em casa, se acostumaram de novo com o cheiro da casa, com a casa em si, em estarem com os pais, em estarem nesse novo modelo de aprendizado. E aí, como é que agora o que a gente tem que pensar é que é uma nova adaptação para eles. De novo, eles vão ter que acessar uma área do cérebro que não é acessada normalmente nas funções corriqueiras, nas atividades rotineiras, para poderem se adaptar a esse novo normal. Então, a gente vai precisar entender muito isso para poder ajudar esses filhos nossos a se adaptarem. Eles vão de novo passar por uma fase de adaptação à mudança.
e aí cada um reage de uma maneira, né? A escola Sim, vai... é verdade. É. A escola, né? E aí, assim, eu tenho muita confiança no Elvira, né? Foi quando eu me mudei para São Paulo, eu pesquisei bastante para colocar o Vitor, porque eu queria uma escola que tivesse um acolhimento afetivo genuíno, né? Então, eu acho que isso vai ser muito importante para as escolas entenderem que o momento vai ser de acolhimento afetivo genuíno, porque é uma criança que Sim. estará novamente, num período muito curto de tempo, numa nova fase de adaptação. Imagina, 6 meses eu já tive que fazer esse exercício e agora eu tenho que fazer de novo. Imagina, para uma cabecinha plástica, num momento de formação de neurônios, de desenvolvimento, não é fácil, né? Então, o acolhimento, o entendimento vai ter que ser muito diferente. E aí vocês imaginam o seguinte, eu trabalho numa mineradora, eu sou head de sustentabilidade de uma mineradora, uma mineradora muito bacana, chama Nexa Resources, porque é uma mineração do mundo da mineração para o mundo das pessoas. É uma mineração super humana, super genuína. E, por exemplo, algumas pessoas da minha equipe, elas fizeram visita a algumas minerações que estão funcionando no Peru, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E elas diziam assim, nossa, eu estava louco para voltar lá para uma mina, para uma usina, para ver. E aí eles diziam assim para mim, adulto, tá, gente? Nossa, eu olho para a pessoa do lado, tá a 2 metros de distância, de máscara. Eu não posso tocar na pessoa. E a criança é muito sinestésico, né? E o adulto se sente mal com isso. Ele falou, nossa, foi uma decepção. Porque não é o que eu esperava. Porque a gente ainda tem a imagem e o entendimento do que eu vi naquele momento que eu saí. Então, imagina para a criança que vai voltar, né, que tem aquele senso aí de tocar no coleguinha, de abraçar, de brincar. Ele não vai poder fazer isso da maneira que ele fazia. Imagina a adaptação para os nossos filhos, né? Então, a gente vai ter que ter muita paciência, muita resiliência nesse momento, buscar dentro da gente mesmo o real afetivo para conseguir ajudá-los nessa adaptação, que não é fácil. E aí, falando um pouco dos protocolos, né, como Head de Sustentabilidade da Nexa, eu e minha equipe, a gente criou os protocolos para 4 países, e a gente foi a única mineração no Peru, por exemplo, que não parou as operações, porque legal. Não existe segredo. E você ajudou a criar o Elvira também, né? Exato! Então, você contribuiu muito com a gente. Eu mandei todos os protocolos para o Elvira, ajudei a criar, e eu confio nos protocolos do Elvira. E é claro que eu estou falando aqui como mãe, como médica e como co-criadora dos protocolos, óbvio, né? Porque, assim, não existe o segredo hospitalar para isso, né? Muitas empresas erraram porque elas buscaram protocolos hospitalares, né? Para locais comuns, você deve usar protocolos que são facilmente inteligíveis pela população que vai para locais comuns. E foi isso que a gente fez. Porque não há segredo, né? Os protocolos, eles exigem distanciamento social. Isso é super importante. E eu acho que é difícil, não é fácil. Uso de máscara de uma pessoa com a outra reduz para 1,5% o risco de contágio. Então, o uso de máscara de maneira adequada, sem tocar na máscara, sem tirar a máscara, é uma das chaves principais dentro do coronavírus. E toda a parte de higienização, toda a parte de limpeza e desinfecção. Esses são os 3 pontos chaves. O protocolo é desse tamanho, gente. Assim, eu estou pondo a mão aqui para vocês poderem ver, mas é gigantesco. Né? Ele tem várias outras coisas. Mas o que a gente pode fazer diferença para os nossos filhos e para a escola? É o exercer o protocolo. E aí é uma atitude, vem de comportamento. Porque o protocolo é um preto no branco, é uma coisa escrita no papel, bonitinho, igual que, né? Mas se eu não faço, ele não serve para nada. Então, o que a gente precisa entender é que o real exercício dos protocolos sanitários estabelecidos, e aí, gente, eu tenho total confiança nos protocolos do Elvira,
é só exercitar. Tem que fazer. Porque assim, se eu não usar máscara, se eu não exercitar o distanciamento social e se eu não fizer a limpeza e desinfecção, não adianta. E deixa eu contar uma história pessoal para vocês, né? Boa. Eu também acabo sendo bastante... Eu sempre vou muito para esse lado, né? Há um mês atrás, eu moro em São Paulo, o meu pai infartou, eu sou filha única e eu precisei vir às pressas para Barbacena, em Minas Gerais. Barbacena é uma cidade pequena, 120 mil habitantes. O pessoal exercita o protocolo mais ou menos, tá? E eu fiquei uma semana com meu pai no hospital lotado. Eu fiz o exercício dos protocolos da maneira assim que melhor eu poderia fazer. Eu usei tudo que eu tinha na minha mente. E eu fiquei uma semana exposta. 10 dias depois eu realizei exame. 0 de Covid. Então, assim, a atitude humana é o que vai fazer a diferença contra esse ser microscópico, que é o coronavírus, que a gente não tem vacina ainda, que a gente não sabe tanta coisa, porque a gente não tem tempo de estudo suficiente para isso, e que vai vencer. Então, assim, um exercício de cidadania individual e coletivo, porque aí eu estou ajudando também o coletivo, vai fazer a diferença para a gente vencer isso. E poder retomar as aulas, poder retomar a nossa vida, de acordo com uma nova realidade, né? Então, assim, existe luz no fim do túnel. Basta a gente exercitar. Existe, né? Existe mesmo, né? E aí, Carol, se o pessoal tiver mais dúvida... Thaís, sim, pode perguntar. eu queria saber a sua sensação como mãe, né? Porque você participou aí muito desse processo. E qual é essa sua sensação, né? Como você se sente nesse momento, visto aí que as aulas não, né? Mas as escolas retornam presencialmente no dia 7. Me conta. Então, a minha sensação é assim, o quanto mais rápido, né, as nossas crianças puderem voltar para uma nova realidade, para esse novo normal, com mais facilidade elas vão se adaptar. Quanto mais tempo a gente ficar distante disso, mais a gente se acostuma com essa realidade que a gente está vivendo, que não é uma realidade eterna, né? Nós vamos voltar para os nossos postos de trabalho, nossas crianças vão voltar para a escola, a gente vai voltar para os shoppings, para os restaurantes. Então, assim, quanto mais tempo essa nova realidade fica no piloto automático, que é aquele que eu falei para vocês, mais a gente se acostuma com ela. Então, fazer a quebra mais precocemente é importante para uma adaptação menos traumática. E é uma adaptação que a gente vai precisar fazer, seja agora, seja daqui a um mês, ou seja daqui a 2 meses. E é independente do local, gente, é o que eu estou falando para vocês. Eu passei uma semana dentro do hospital, tomando os cuidados, e isso tem que ser prevalente. Tomando os cuidados, a gente consegue sim vencer. Porque o coronavírus, a coroazinha dele, que é onde tem o problema lá da doença, é extremamente frágil. Qualquer sabãozinho, qualquer coisinha que você passa nele, ele morre. Então, a gente tem que entender que nós, como seres humanos, inteligentes, racionais, a gente tem poder sobre ele. Basta exercitar. Sim. Então, assim, é importante voltar para uma realidade o mais rápido possível, para a gente não ficar nessa realidade que nós estamos hoje por mais tempo e gerar mais trauma nas nossas crianças, né, nos nossos filhos e nós mesmos. Né? Eu faço pesquisa na empresa, eu já fiz 3 pesquisas, né? Como é que as pessoas se sentem para voltar para o escritório. Isso vai mudando, mês a mês vai mudando. Porque o que acontece? Você tem uma sensação, quando você está em casa, de que esforço é o resultado. Então, assim, você fica em reunião uma hora, depois, assim, é uma reunião uma atrás da outra, você se ocupa com esforço achando que aquilo é resultado, e não é. E aí você se exaure ao longo dos meses. E é diferente quando você tem a interação humana. Você faz a leitura corporal, você está ali do lado da pessoa, você tem outras formas de ter resultados. E não é essa coisa maçante que a gente se obriga a fazer sempre só no digital. Então, o mix de coisas é importante. O mundo mudou, gente. Não vamos voltar nunca, eu acho, a um modo como a gente usava no passado. Mas a gente tem que ser inteligente para fazer o mix da maneira
como tem que ser. Acho que é isso. Eu não sou muito técnico, mas se vocês tiverem dúvidas sobre vacina, que tipo de exame, sobre o vírus, eu estou super disposta a responder, tá? Se eu souber. Legal, Thaís. Muito bom, muito bom. Adorei ter você aqui com a gente. Agradeço muito a sua participação e todo o empenho aí em nos auxiliar nesse momento, né? E obrigada, um beijo grande aí para você, para o Vitor, para sua família, que seu pai fique bem logo, enfim. Um beijo grande e muito obrigada, tá bom? Tá bem, Carol. Eu que agradeço aí poder ajudar um pouquinho. Obrigada, amor. Um beijo. Tchau, tchau, Thaís. Bom, agora a gente vai chamar aqui na live a Cláudia. Estou só achando ela aqui só um minutinho. Maria Cláudia. A gente chama ela de Clau. Ela é diretora do Rainha da Paz. E hoje vem aqui, vai contar um pouquinho aqui para a gente como eles estão pensando lá também, né? Essa retomada. Está aguardando aqui ela entrar. Oi, Vitor. Oi, Guilherme. Tudo bem? Que bom tê-los aqui com a gente. Só um minutinho, pessoal. Ela está entrando, tá? Está aguardando aqui. Mas é muito bacana, né? Essa fala da Thaís, que ela traz, ela participou muito aqui com a gente, né? Dessa elaboração, e a gente se empenhou muito num olhar humano para esses protocolos, né? Que é importante isso, né? Nós não somos um hospital, somos uma escola. E precisamos aí ter protocolos, então a gente tem que humanizá-los, né? Oi, Clau, tudo bom, querida? Oi, Carol, tudo bom? Muito bom falar com você. Tudo bem. Que bom tê-la aqui com a gente. Já contei um pouquinho para o pessoal que você é diretora aí no Rainha, né? E hoje eu queria que você contasse para as pessoas, porque eu achei muito bonito, né, esse processo aí que aconteceu no Rainha de construção desses protocolos ali, né, logo que vocês iniciaram esse processo. Fala pra gente, Clau, essa história bonita que você tem para contar. Então, obrigada, Carol, pelo convite. Todo mundo deu vira pra gente. Para mim é um prazer estar aqui representando o Rainha e poder contar para vocês como é que foi esse processo. No dia 7 de agosto, o governador João Dória autorizou, naquele momento, que as escolas pudessem voltar a partir de 7 de setembro com atividades de acolhimento socioemocional, atividades artísticas, atividades físicas, enfim. E nesse decreto que ele lançou naquela época, ali, parece que faz tanto tempo, mas foi lá em 7 de agosto, tinha uma premissa de que era muito importante que toda a comunidade fosse ouvida nesse retorno. Quando a gente leu isso, a gente viu aí uma bela oportunidade de ouvir, de unir pessoas diferentes da comunidade para dialogar acerca do retorno. Então, nós criamos uma comissão que era composta pelos gestores da escola, por professores. Então, nós tínhamos 4 professores de cada segmento. Aqui no Rainha a gente tem da educação infantil ao ensino médio. Então, eu tinha 4 professores que vinham do infantil, 4 do Fundamental 1, 4 do Fundamental 2 e 4 do médio. E também aqueles familiares, pais, mães, que tinham o desejo de participar, se inscreveram. Nós fizemos um sorteio eletrônico e também tínhamos 4 representantes de cada segmento. A ideia foi reunir todo mundo, poder ler junto com eles os documentos, porque é importante que eles entendam. E uma coisa que eu falei muito aqui na escola: gente, a escola não tem autonomia nem para decidir quando abre nem quando fecha. Nós estamos, nesse momento, submetidos aos decretos, às instruções normativas, a tudo isso. Então, foi um momento importante de ler com as pessoas, discutir todas essas regras, todas essas leis, todas essas premissas, ouvir, né? Porque a gente tem canais de escuta para ouvir aos educadores, a gente tem canais de escuta para ouvir a comunidade, mas para colocar todo mundo junto para conversar foi uma experiência inédita para a gente e sobre um tema tão delicado,
né? Então, num primeiro momento, a gente tinha ali os professores relatando um medo muito grande com o retorno, e os pais uma expectativa muito grande. Ali no segundo encontro, a gente já via as pessoas entendendo melhor o ponto de vista um do outro. Então, todos os encontros foram 4 encontros, nós fizemos um mês de encontros, né? Todos os encontros eram facilitados, então a gente sempre tinha um check-in, sempre tinha um desenvolvimento, sempre tinha um check-out. A gente fez de um jeito que fosse o mais interativo possível. Claro que tinha esse momento de ler, discutir, mas a ideia era que pudesse ser bastante interativo. Então, depois desse processo, esse grupo todo construiu uma carta de recomendações. Porque desde o início a gente tinha conversado de que a comissão ela não seria deliberativa, ela seria consultiva. Então foi isso que nós fizemos. Nós, gestores, consideramos o que foi destacado por essa comissão na hora de planejar o retorno. Acho que da comissão isso é o mais importante de contar. Foi um momento inédito para a gente. Na verdade, a pandemia trouxe para a gente um sentimento de comunidade muito forte. Ações bonitas aconteceram, inclusive por muitas iniciativas das famílias, nessa retomada de um sentido de comunidade, de compromisso coletivo. Então, a comissão ela veio, na verdade, coroar esse processo bonito que aconteceu dentro de uma situação tão difícil, tão trágica, que é a situação de pandemia. É verdade, né? É verdade, muito bom. Eu achei muito bonito esse processo, né? Você me contou um tempo atrás. Achei muito bonito, quis trazer aqui para você compartilhar com todos, né? Porque foi uma co-construção, você ouvindo toda essa sua comunidade, enfim, ouvindo os seus colaboradores, e a gente trabalha muito assim também, né? Então, é legal e a facilitação, né? Que você trouxe como um meio ali de conduzir todo esse processo. E a gente aqui na Elvira também trabalha muito com a facilitação, né? E, Clau, dia 7 abrindo a escola, assim, o que vocês estão pensando, né? Fala um pouquinho. Olha, no último encontro da comissão, a gente tinha apresentado toda a proposta da equipe gestora para o retorno. Então, apresentamos, discutimos, ainda conversamos um pouco sobre isso. Aí, no dia 24 de setembro, a gente mandou pelo aplicativo da escola um comunicado para as famílias, com tudo que a gente tinha planejado, tudo que a gente tinha organizado em termos de dias, horários. Bom, aí no dia 25 de setembro, saiu uma nova instrução normativa, mudando a porcentagem de alunos. Na verdade, uma instrução normativa que gerou muitas dúvidas em muitas escolas, né? O que se aplica à escola pública, o que se aplica à escola privada. Ela gerou ali uma insegurança, né? Porque ela não tinha pontos ali muito claros. Mas, de qualquer maneira, tem coisas que se aplicam à escola pública e coisas que se aplicam à escola privada. No nosso caso... Mas a gente demorou, né, Clau, para entender, porque foi confuso mesmo, né? Saiu uma normativa que começa ali falando da escola particular, aí vai para a escola pública, aí termina com a escola particular, aí acaba trazendo ali uma série de dúvidas para todos da escola, né? E aí, o que a gente pode, o que a gente não pode, né? E aí a gente entra ali no movimento de diálogo, e aí as escolas muito se conhecendo e trocando informações nesse momento ali, querendo entender, né? E todos, na verdade, todos com muitas dúvidas em relação ao que poderia e o que não poderia acontecer, né? Isso mesmo. Foi um momento, assim, que foi meio angustiante até para as escolas, né, Clau? Eu diria que foi bastante de fato, a gente precisa... Carol. A gente precisa comunicar e a gente não sabe o que comunicar, né? Então a gente olha para aquilo e fala, Jesus! Pois é. Qual o caminho seguir? Mas enfim, chegamos a um caminho, né, Clau? Chegamos. A gente tem a sorte, tanto eu, Elvira, quanto a Rainha participam de um grupo de escolas de que os gestores trocam muitas informações, então a gente discute tanto pedagogia inovadora quanto desafios da gestão. Então, realmente ter trocas com bons parceiros nesse momento é fundamental, com a própria equipe. No caso do Rainha, a gente tem o privilégio de ter um supervisor de ensino
muito incrível, que ajuda muito a gente. Então, sábado, 2 sábados seguidos, eu lá falando com o Alex super solícito, ajudando muito a gente. Mas o fato é que a grande mudança foi para a educação infantil e para as séries iniciais do Fundamental 1, a gente deveria ter não 35%, mas 20% dos alunos na escola. Essa foi, na verdade, a grande diferença. Então, a gente teve que ir um movimento... Porque aqui no Rainha a gente tem uma situação que é a seguinte, Carol, a gente tem um grupo bom de alunos que volta. Na educação infantil a gente tem por volta de 70% dos alunos voltando. No Fundamental 1, por volta de 60. Então a gente tem bastante gente na escola. Então tem que ser um cálculo muito cuidadoso, muito criterioso para a gente poder cumprir o que é o nosso dever, que é garantir que, nesse caso, a instrução normativa seja cumprida. Então, a gente vai voltar. Sim. Normalmente, nós ficamos na escola com os alunos por, no mínimo, 5 horas. A gente vai voltar por 4 horas por dia, para que a higienização, como já foi bastante conversado aqui, possa ser bem cuidadosa. É uma parte que tem que ser muito cuidada nesse momento. Então, o intervalo entre o período da manhã e o período da tarde precisou ficar maior. A educação infantil e o ensino fundamental 1 voltam uma vez por semana, cada grupo, respeitando os clusters, respeitando tudo que os protocolos impõem, que já foi conversado, não vou nem entrar nesse assunto. No caso do Fundamental 2 e do médio, aí eles voltam menos, porque a gente tem muitos alunos, então eles voltam ao longo do mês de outubro, algumas turmas virão 2 vezes no mês. O 9º ano e a 3ª série, que estão concluindo seus ciclos, eles ganharam de presente mais um dia na escola, então eles virão 3 vezes no mês de outubro. A ideia nesse mês, e isso foi um indicativo que partiu da própria comissão, é que a gente não tenha nesse momento atividades de reforço, de recuperação, de tutoria, porque isso já está acontecendo no remoto e está acontecendo bem. Então isso vai continuar acontecendo no remoto. No presencial, a ideia é que a gente possa se reconectar. A gente está precisando disso. Adultos, alunos, crianças, adolescentes. A gente está precisando de gente com distanciamento social, né, Thaís? Mais de gente. Então, a ideia é que... Com a máscara, com distanciamento. Mas é de gente, é de olho no olho que a gente está precisando. Então, a ideia é que nesse momento a gente possa se reconectar com os colegas, com os educadores, com o espaço. A gente tem um privilégio, a escola tem 19 mil metros quadrados, então a gente tem terra, a gente tem árvore, a gente tem bosque, então é se reconectar com a natureza, atividades para despertar o corpo, então atividades físicas, atividades de socialização, artísticas, de teatro, de música. Claro que aí é um grande quebra-cabeça para não usar o mesmo instrumento musical, para não usar o mesmo pincel, como é que a gente vai organizar tudo isso. Mas nesse primeiro mês, o foco do retorno é uma reconexão da ordem do humano. E aí, em tudo dando certo, em novembro a gente deve ter, né, novas premissas, e aí sim a gente vai replanejar, fazer uma nova proposta para apresentar para a comunidade. Eu acho que essa é a palavra do momento, né? São duas: planejar e replanejar. Planejar e replanejar. E aí assim a gente vai seguindo, né? Verdade. O Rainha tá pensando muito parecido assim com a Elvira, né? Em termos de retorno, né, Cláudia? A gente conversou um pouquinho antes sobre isso. E eu queria ouvir de você, assim, qual é vocês estão pensando em voltar no turno ou no contraturno? A gente vai voltar no turno, Carol. Isso foi uma das coisas que gerou muita dor de cabeça para as escolas, né? Então, porque quando no primeiro momento vinha a ideia do extracurricular, não tinha ficado claro o que eles estavam entendendo por extracurricular. Depois, com o decreto, né, que saiu no Diário Oficial, aí sim a gente pôde entender que o extracurricular era tudo aquilo que não estava contido na matriz curricular. Então, a gente ficou super feliz em poder voltar com todas essas propostas que eu te contei. Nesse momento, a gente entendeu que o grande foco da escola tem que ser o ensino básico, né? Então, a gente, nesse momento, optou em voltar com o regular e não vamos ter o contraturno. Legal.
a gente também optou em voltar com o regular. E o regular, claro, né, só explicando um pouco para não ficar, para ninguém ficar com dúvida, é o período em que o estudante vem para a escola para ter aula, né? Então, se eu estudo ali de manhã, eu venho para a escola no período da manhã. Se eu estudo à tarde, eu venho no período da tarde. Esse é o período regular de aula, e não é o contraturno. A gente aqui também optou por voltar noturno, visto aí que a educação básica ela precisa ser, de fato, atendida nesse momento. E também tem um outro ponto importante. A gente não pode misturar os clusters, né, que são os grupos de estudantes. Então, a gente não tem como voltar agora com esse nosso contraturno, que aqui a gente chama de Ouvir a Plus, porque é interseriado. Então, uma vez interseriado, a gente perde ali o controle dos estudantes, onde eles estão, o grupo, enfim. O grupo, na verdade, não é nem de perda de controle, na verdade, ele fica muito grande. Então, se vem um caso suspeito, a gente ali que precisa seguir vários protocolos ali em relação a isso, acaba ampliando muito a quantidade de estudantes que se afastariam em caso suspeito, que a gente espera não ter, né? Mas a gente precisa pensar nisso também. É verdade. Aqui a gente pensou do mesmo jeito, Carol. Nesse momento a gente achou que era muito importante cuidar dos clusters. É um retorno, é um novo normal, né? Como tem sido muito dito, como a Thaís falou. Então, dentro desse novo normal, a gente precisa fazer algumas escolhas, né? E se tratando de escola, a gente entendeu que era melhor garantir a reconexão com os educadores, que são os que vieram acompanhando as crianças ao longo desse ano, os colegas que estiveram com eles ao longo desse ano, porque um trabalho muito grande das escolas foi manter esse vínculo, mesmo à distância, mesmo no remoto. Então, agora, retomar esse vínculo no presencial, esse mesmo vínculo que foi sendo tão cuidado, com tanto carinho no remoto, vai ser muito importante para todos eles. Legal. Legal, muitíssimo obrigada. Se eu pudesse, eu ficava aqui muito tempo conversando com você, Cláudia. Mas agora a gente vai dar continuidade. Na verdade, a gente já está terminando aí a nossa live, né? Eu que agradeço, vou Carol. chamar... Foi uma delícia conversar com você e com vocês todas. Obrigada. Obrigada, viu, Cláudia? Obrigada mesmo. Um beijo. Agora vamos chamar aqui Selma Brito para conversar um pouquinho, para fazer um enfoque teórico, né? A Selma acompanha a gente aqui em todas as lives e faz essas finalizações aí incríveis, maravilhosas. Sou muito fã da Selma e ela não poderia deixar de estar presente aqui comigo hoje, né? Para fazer o enfoque teórico de toda essa conversa que a gente teve aqui com essas participantes maravilhosas que foram convidadas e aceitaram estar aqui com a gente, né? No dia de hoje. Selminha tá entrando, o Vitor já tá mandando corações para Selminha, então estamos entendendo aqui que o Vitor é um fã da Selma Brito. Todos somos, Vitor, viu? Ela é incrível mesmo. A gente está tentando só um minutinho, que está dando um erro aqui, mas em breve a gente consegue chamar a Selma para finalizar aqui nossa live. Só um minuto, deixa eu entrar aqui. Olá! Opa! Ai, peraí. Oi, Selma! Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu estou aí com o celular de Ari, por isso que apareceu a foto de Ari aí entrando. Não tem problema, porque a gente ficou aqui um pouco na dúvida, mas tudo bem. A gente entendeu que o Ari é a Selma, né? Pois é, um beijo aí, fascina. Muito bom. Oi. Tudo bom, Selma? Tudo jóia, Carol. Ouvindo aqui as considerações, né, do ponto de vista da família, o ponto de vista dos gestores de escola, o que foi né, o que está sendo essa experiência, e a cada vez que essa experiência nos solicita a nos reinventar, né? E aí eu estava vendo, né, desde a Thaís falar, né, sobre o processo de aprender, né, e bem dentro das estruturas neurológicas, né?
E como é bastante claro, e nós trabalhamos com a cultura aprendente, né, dentro das organizações, então a gente está falando de processos de aprendizagem de organizações, porém organizações são pessoas, então a gente não deixa de falar, né, desse processo de aprendizagem de pessoas, né, e que ele é solicitado toda vez que nós, né, nos desestruturamos com o novo, né, o novo, né, o que não sabemos é que solicita da gente um processo aprendente, né? É a partir do que não sabemos, né? Mas às vezes o não saber, ele é tão desconfortante e ele às vezes, né, nos desarruma tanto que a gente não sabe sair dele, né? E a gente fica com um comportamento muito reativo, né? E é isso que o Peter Senge fala. Cada vez que a gente melhora a nossa proficiência de aprendizagem, ou seja, né, a nossa capacidade de aprender, menos reativo nós ficamos e mais criativos, né, nós ficamos, as nossas respostas passam a ser mais criativas. E aí eu fiquei analisando essas conversas dessas lives todas das escolas, desde o momento que foram fechados prédios, né, e elas tiveram que se reinventar no espaço virtual, e agora que estão sendo solicitadas a retomarem, e aí como vamos retomar? E aí é engraçado, são os discursos anteriores, né, de não saber, fechamos e agora o que é que vai ser, para um discurso muito mais consolidado, mais calmo, de dizer, olha, existem caminhos e nós vamos trilhar. E esses caminhos sendo compartilhados, ou seja, entendemos de uma vez por todas, e tomara que a gente não desaprenda, né, de que as melhores respostas são as respostas que são compartilhadas, né? São construídas coletivamente. Porque no coletivo nós encontramos variados pontos de vista da mesma questão. Então nós ampliamos o nosso entendimento sobre a questão, né? E aí quando a gente escuta os vários atores que estão, né, de uma forma direta ou indireta, sendo impactados com essa questão, com esse problema, a gente começa a descobrir novas formas. E agora eu vejo as escolas dizerem assim, tudo bem, nós vamos voltar, mas nós não vamos voltar para atender a um currículo muito acadêmico, né? Nós vamos voltar para acolher, nós vamos voltar... E aí quando diz assim para acolher, Carol, o que eu acho mais interessante é a arte, né? O valor da arte. Todo mundo falou aí, olha, eu vou voltar... Mas eu vou voltar com jogos, eu vou voltar com pintura, eu vou voltar com dança, eu vou voltar com música. Quer dizer, todas as expressões que são, né, da essência humana, né, que fala sobre os registros emocionais que acolhem, que acalmam. Que coisa boa a escola percebendo, né, o quão faltoso é esses espaços de aprendizagens por outras expressões, não é? Que não só, né, a expressão explicativa e escutativa, né, que a gente de memória. Thaís falou sobre a nossa capacidade de conviver com a nova aprendizagem e o nosso tempo de acomodação da nossa aprendizagem, né, que ela falou aí com base na neurociência. Nós temos aí, em média, de 3 meses para a gente acomodar. E aí, na hora que a gente acomoda, a desacomodação para o novo, né, que vem um novo, desacomoda tudo de novo e reacomoda. O Peter Senge fala que justamente esse trajeto, né, do novo, da nova aprendizagem, esse trajeto aprendente, ele cria tensões, né? Essas tensões criativas. Mas as tensões criativas, elas também têm uma outra tensão, né, o contrário, que são as tensões emocionais. E que elas partem sempre da nossa falta de domínio sobre nós. Por isso que hoje a gente discute tanto e coloca, né, no currículo das escolas o aprendizado, né, o autoaprendizado, né, o desenvolvimento, né, das competências socioemocionais, justamente para que essas tensões emocionais elas não nos paralisem e não nos impeça de produzir as respostas criativas. E as escolas deram um show aí de reflexão, né, sobre como elas hoje
estão mais aprendentes, né? Estão mais tranquilas sobre este retorno e falam. Não falam num lugar de apropriação, né? Falam no lugar da experiência. Vamos viver a experiência, né? Então não diz assim, eu estou pronta, né? Eu estou completamente pronta, mas fala da segurança. Então hoje o quanto que é verdadeiro a segurança, né? Sentir seguro. E o sentir seguro, na nossa cultura aprendente, tem a ver com domínio, né? E o domínio não significa dizer, né, de que a gente sabe coisas, mas que a gente está pronto para dar conta dessa grande novidade, até porque o mundo contemporâneo, né, esse contexto VUCA exige da gente isso, né? Então as escolas, quando estão preparando agora para o retorno e diante de tanta variação de comunicação e principalmente agora a escola privada percebendo o quanto que ela está impactada pelas políticas públicas, a educação é uma política pública, nós não podemos esquecer, né? E quanto que as escolas privadas ficaram impactadas e estão impactadas com essas decisões públicas, né? E quantas vezes a gente diz, isso é para a escola pública ou é para a escola privada? Eu hei de viver um dia que a gente não precise mais dizer isso, não é? Que Nossa, a lacuna também. a lacuna entre elas não seja tão grande, né? Porque a gente tem um fosso aí, né? E a gente está falando só, né, de 20%. A escola privada, ela absorve só 20% dos alunos, 80% na escola pública. Então, nós não podemos falar de política educacional só pelo viés da escola privada, né? Então, por isso, essa danação, né, ultimamente, né? Como que se decide alguma coisa, né? E como se vê essas duas estruturas, a pública e a privada. E aí a privada, ela leva uma desvantagem muito grande, né? É uma desvantagem, é uma loucura fazer uma gestão de escola privada neste momento. Então, eu vi isso nesses relatos, né? Então, o que a gente... E aí, o que a gente coloca, e também que eu vi, é a associação entre escolas, né? As escolas se ajudando. Esse também é um indicador de que é para lá que nós estamos, né? Na solidariedade entre as organizações. Isso é bastante importante, é um ponto... né, que nesse processo de pandemia, eles nos solicitam. Estou olhando aqui o horário, porque sempre tem um horário menor. Mas hoje eu tive um horário até maior, viu? Então, nós estamos começando bem, hein? Então, essa relação... Eu fui rigorosa no horário, é porque eu tenho um reloginho do meu lado aqui, especial hoje. Né? Que coisa boa. Então, essa relação solidária entre escolas, né? Isso é muito importante, e principalmente entre escolas privadas que sempre tiveram uma relação de uma concorrência, né? Uma concorrência muito feroz e que deixava todo mundo muito solitário, e essa solidão gera a insegurança, né? Mas o coletivo gera a segurança, né? Estamos passando juntas as mesmas coisas, sentindo as mesmas dores e precisando dar praticamente as mesmas respostas. E você percebe e o quanto conforta, né, Selma? O quanto conforta você ver que o outro pensa como você e que o outro não entendeu como você, né? Então, isso é reconfortante, assim, né? Porque a gente está ali em um grupo tentando achar soluções, né? Para algo que de fato precisa acontecer, né? Exatamente. E aí o Peter Senge fala, né, sobre, dentro dessa cultura aprendente, esse diálogo entre as partes, porque muitos dos problemas que as escolas privadas vivem, aí não é o Elvira somente, né, não é o Piaget somente, são todas as escolas juntas, e aí quando ela dialoga e ela percebe de que o problema é nosso, né, daqui, mas... o ponto de vista, a minha visão é diferenciada e a minha visão com a sua visão, com a outra visão, pode nos permitir, né, soluções muito boas. Eu estou vendo a socialização de protocolos sanitários, eu estou vendo os pais que são médicos. Veja só, os pais estão indo para a escola como colaboradores e não como clientes. Exato. Isso é fantástico, gente, né? Os meninos optando pelas decisões de fluxos de aprendizagem deles, tendo essa possibilidade, porque a escola saiu desse lugar, né, de que eu sei e só eu sei, não, eu quero aprender, eu aprendo, né, e dialogando com os meninos trazendo sugestões para as escolas. Esse é um movimento muito bom de ver. Infelizmente, nós estamos dentro de um contexto ruim, né? A gente não podia estar aprendendo com essa dor,
né? Não podia estar aprendendo com esse medo, com a morte nos rodeando, né? Podia ser um outro contexto, mas tudo bem, né? Vamos tirar do contexto melhor que ele tiver, né? E o melhor é essa possibilidade de aprender, né? Então isso é muito bom. Que legal. Obrigada, Thelma. Obrigada por finalizar essa live com palavras tão bonitas. Que bom, que bom. Muito obrigada. Nada, beijo para vocês. Um beijo grande. A gente encerra então a live de hoje. Obrigada por todos pela participação. Um beijo enorme. E nos vemos na próxima sexta, então. Na próxima sexta a gente está se dividindo aqui nas lives, mas vocês em breve receberão um novo convite. Um beijo. Muito obrigada por ficarem com a gente aí até o final. Até mais.